Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Carlos, sirvo a Deus aqui na comunidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição. É uma alegria muito grande. Eu sou o pai aqui da Laís, a Lara está por aí, o Léo está atrás, a minha esposa está aqui pertinho. Eu fico feliz porque eu tenho muita vergonha de falar em público, então quando eu vejo a minha família perto, eu fico mais tranquilo, né? Mais calmo, né? Então é uma honra, uma alegria estar aqui para falar sobre um tema que eu gosto muito de falar, sobre a Eucaristia. E eu convido o meu amado irmão a abrir a sua palavra lá em João capítulo 6, lá no versículo 54. João capítulo 6, versículo 54. Página 1392 da Bíblia Ave Maria. Você percebeu o irmãozinho, se a palavra chega a sua pertinho, para ele poder ler, acompanhar a palavra de Deus. Mas antes dá um beliscão dele, ele aprender a fazer a Bíblia. Eu não sei como que as pessoas vão com tudo de oração e carregam a Bíblia com ele, né? A Bíblia tem que andar embaixo do braço. A Bíblia é uma pessoa orante do crente. Você com a Bíblia, você não gasta dinheiro com avanço. Aliás, o desodorante que as meninas pedem para me comprar é 15, 20 reais, é uma fortuna. Eu gasto metade do meu salário só com o desodorante, falaram aí. Então agora eu estou esperando andar com a Bíblia embaixo do braço, que é muito mais econômico, né? E muito mais protetor do que qualquer desodorante. Amém? Então, vamos ao verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou, vive, e eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Vamos ler o versículo 63 também, lá embaixo. O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra. Queridos, a festa de Corpus Christi, na verdade, de acordo com a liturgia da Igreja Católica, o nome da festa é Solenidade do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo. Esse é o nome correto. Ela é sempre comemorada na primeira quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade, né? Domingo, quem estava na missa, na Eucaristia, né? Foi a solenidade da Pai, Filho e Espírito Santo. Então a primeira quinta-feira é a festa de Corpus Christi, solenidade do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Lembrando que o nome sangue entra a partir do Concílio Vaticano II, na década de 60. Até a década de 60, antes da reforma litúrgica, era só a solenidade do corpo de Jesus Cristo. Aí São João 23
ele estabeleceu no Concílio Vaticano II uma reforma litúrgica, porque a Eucaristia não é só o corpo, é também o sangue de Jesus. A necessidade de estabelecer essa solenidade ocorreu lá no século XIII, porque naquela época, por volta de 1200 e alguma coisa, um teólogo católico chamado Berengário de Tours, ele começou a pregar uma coisa muito esquisita. Ele começou a negar nos seus ensinamentos a presença real de Jesus na Eucaristia. Então, em 1264, o Papa da ocasião, Urbano IV, ele estabeleceu a solenidade, ele estabeleceu a festa de Corpus Christi, para mostrar a toda a igreja que a presença de Jesus na Eucaristia não é uma presença simbólica, é uma presença real. Ele está realmente presente na Eucaristia, e essa presença real, ela é um mistério. Eu queria que vocês entendessem que eu não consigo provar para vocês cientificamente a presença de Jesus, não tem como provar. Isso é chamado mistério eucarístico. Ora, então, professor, quem me garante que Jesus realmente está presente? Quem me garante é a fé. Fé é dom do Espírito Santo. Santo Agostinho diz: é necessário primeiro crer, para depois entender. Eu nunca vou entender os mistérios de Deus sem a fé. E o que diz Hebreus capítulo 11, verso 1? Que fé é a certeza daquilo que não se vê. Eu não preciso ver Jesus, pegar Jesus, colocar a mão nele para saber que ele existiu, que ele está presente na Eucaristia. Isso é fé. Eu posso pegar aqui um ano inteirinho, mas se você não tiver fé, a teologia vai toda por água abaixo. Tem que ter fé. A presença real, ela vem a partir da oração eucarística. Quando ocorre a oração eucarística, o padre, ele ao fazer oração, começa um mistério chamado transubstanciação. O que é isso? Transformação da substância. Todo organismo, ele tem substância e acidente. O que é a substância? Substância é aquilo que está invisível aos nossos olhos. Eu não consigo ver a substância, eu só vejo o acidente. Você vai beber a água está gelada, isso é um acidente. A água está quente, isso é um acidente. A água virou gelo, isso é um acidente. Aquilo que o meu olho consegue ver. Agora, levanta o braço, quem já viu o H da água. A água não é H do horizonte? Alguém já olhou e já viu o H e o O dentro da água? Ninguém viu, sabe por quê? Porque isso é o que? É uma substância, e a substância é invisível aos nossos olhos. São Tomás de Aquino nos ensina que quando ocorre a transubstanciação, a substância pão vira o corpo, e a substância vinho vira o sangue. Aí eu quero uma pessoa, porque quando eu vou comungar tem gosto de pão, por que eu vou beber e continuo com gosto de vinho? Sabe por quê, meu amigo? Porque muda a substância, mas o acidente continua o mesmo. Continua com gosto de pão, continua com gosto de vinho, mas a substância mudou. Lá está o corpo de Jesus. E aí, queridos, vem as evidências bíblicas. Lemos aqui, no verso 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Quem come a minha carne, comer de verdade. Jesus está falando comer, e ele usa aqui um verbo grego chamado trogon.
Trogon quer dizer rasgar com os dentes. Então, ele diz depois que a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Então, ele quer realmente que nós nos alimentemos com o corpo e o sangue. É isso que ele está dizendo aqui na palavra. Agora presta atenção, não é carne e sangue igual ao churrasco que você faz. Presta atenção. Não é aquela carne, aquele sangue que você compra no açougue. Pelo amor de Deus. Mas professor, então me explica, que carne e sangue é esse? Pedi licença ao núcleo para ler o versículo 63, que vocês não passaram para mim. Jesus está dizendo, o Espírito é que sem ele fica incompleto. O Espírito é quem vive, a carne nada serve. Então a presença de Jesus na Eucaristia é uma presença glorificada. É uma presença glorificada, não é uma presença com a carne que você compra no açougue, ou como o vinho que você compra lá no mercado, mas é o corpo glorificado de Jesus. Mas professor, eu continuo sem entender, queridos. Eu estudo isso há 20 anos e ainda não entendi. Não vai querer você agora? Mas professor, Santo Agostinho estudou 80 anos e morreu sem entender. São Tomás de Aquino, coitado, estudou a vida inteira e não entendeu, porque mistério não é para ser entendido, mistério é para ser crido, é para acreditar. E esta não é a única evidência bíblica da presença real. Existe outra. Abre sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 22. Uma outra evidência segura de que a presença de Jesus é uma presença real, não é uma presença simbólica. Amém? Todos estão aí no 14 e 22. Marcos. Lemos. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Queridos, que verbo é esse? Ele é o verbo ser. Em grego, o verbo ser, ele tem duas formas. Ele tem a forma este e ele tem a forma semanei. Quando você lê o texto em grego, a palavra semanei quer dizer se parece, se assemelha. Semanei é um verbo ser usado em comparação. Exemplo, tem uma hora aí em João 14 que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Quando ele diz eu sou a videira, amado, Jesus não é um pé de uva. Eu nunca vi Jesus, mas eu tenho certeza que pé de uva ele não era. Por quê? Quando ele diz eu sou a videira, ele usa semanei, porque eu me assemelho, eu me pareço. Agora aqui, se você traduzir isso para o grego, eu tenho a Bíblia em grego lá em casa, quem quiser ver, pode ir lá que eu mostro. Lá está dizendo assim, ó, este. Jesus fala, este, está escrito este, quer dizer, é de verdade. Não é uma simbologia, não é um faz de conta, é de verdade. Isto é o meu corpo. Então, é o próprio Jesus que declara isso. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, apresentou-lhe e todos dele beberam. E disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramada por isso. Queridos, é muito difícil acreditar.
Hoje estamos vivendo uma época em que se fala muito de globalização, de tecnologia. Hoje você tem um mundo no seu dedo. É verdade. Você pega um celular desse tamanhozinho, aperta o dedo e cai dentro do seu celular. A tecnologia está fazendo com que o homem acredite cada vez o quê? Menos nas coisas espirituais. Mas nós não podemos deixar de acreditar. No ano 730, 750, ninguém sabe exato quando aconteceu, na cidade de Lanciano, na Itália, havia um monge lá no mosteiro de São Basílio, e esse monge vivia atormentado, porque ele não conseguia acreditar na presença real. E ele se ajoelhava diariamente, ele clamava, pedia: Senhor, eu preciso crer. Eu sou um sacerdote, eu celebro missas diárias e eu não consigo crer. E ele, atormentado por essa dúvida um dia, quando ele foi celebrar a missa, aquela hóstia virou na mão dele um pedaço de carne, se transformou em um pedaço de carne, um tecido do coração. E quando ele foi beber, o vinho não era mais vinho, era sangue. E Jesus, ele se fez carne de verdade e sangue de verdade, não para provar a um sacerdote que a presença dele é real, mas para provar a toda a humanidade que a presença dele é real. E é tão real que está lá em Lanciano até hoje, desde essa época, para você ir lá e ver. A Igreja Católica já levou cientistas do mundo inteiro, e é um dos milagres comprovados cientificamente, mostrando que quando nós comungamos de verdade, nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus. Feche os olhos agora. A grande meta de Jesus, quando ele instituiu a Eucaristia, foi para que você acreditasse. À medida que o ministério for dedicando a música, você coloca a mão no seu coração e repete comigo: Senhor, eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Aumenta, Senhor, a minha fé. Vai pedindo isso. O ministério vai só dedilhando. E você vai clamando isso. Vai falando isso. Vai falando: Senhor, não permita que eu saia desta igreja essa noite, Senhor, da maneira como eu entrei. Não permita, Senhor, que eu passe por essa porta carregando dúvida na minha mente, no meu coração. Eu preciso crer, Senhor. Derrama no meu coração o teu poderoso Espírito Santo. Não permita, Senhor, que o Espírito Santo esfrie no meu coração. Sem ele eu não consigo crer, Senhor. Eu já entrei na fila da comunhão tantas vezes, Senhor. Eu já comunguei tantas vezes, Senhor. Mas eu não consigo acreditar, Senhor. Por isso, Senhor, dai-me o dom da fé. Fortaleça em mim essa noite, Senhor, o dom da fé, para que eu possa acreditar, para que eu possa crer na tua presença real. Para que quando eu for comungar, Senhor, eu consiga dizer para você: meu Senhor e meu Deus. São Tomé, Senhor, ele só acreditou porque ele pode tocar você. Ele pode colocar a mão nas suas feridas. Ele
pode colocar a mão na sua cabeça furada pelos espinhos. Eu não consigo, Senhor, acreditar. Por isso, Senhor, eu quero tocar a hóstia. E eu quero, a partir dessa noite, sentir aquilo que São Tomé sentiu. E poder falar a cada comunhão: meu Senhor. Escuta essa música agora. E à medida que ela for tocando, vai fazendo a sua declaração de amor para Jesus. Vai imaginando já domingo você na fila eucarística, maluco, doido para ter esse encontro amoroso com Jesus. O mesmo encontro